Fala, minha gente bonita, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast através da Rádio Alvorada, o Pode Incendiar. Povo Santo, o podcast mais carismático do Brasil. E hoje nós temos aqui a presença ilustre do meu amigo, parceiro de missão, servo, membro da Renovação Carismática aí de longa data. E sem muitas delongas, eu quero aqui convidar a estar junto conosco o Carlos Antônio, o Carlão. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que Deus te abençoe. Graças a paz de Jesus. Deus abençoe todos que estão conosco. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, viu? E hoje eu garanto pra você, gente bonita, porque hoje esse podcast vai incendiar mesmo. Porque quem conhece um pouquinho do Carlão sabe que ele é expansivo, né? Teve uma experiência com o Senhor há muito tempo e vem levando a cultura de Pentecoste para todos. Mas eu quero pedir uma coisa para você que nos acompanha, que está aí ouvindo a Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3, que você possa, manda uma mensagem, compartilha, fala assim, começou o Pode Incendiar. E hoje o Carlão, não sei se o Carlão vai dizer para você, mas além de pregador, formador, o Carlão também tem um ministério, né? Tem um chamado aí, um ministeriado de oração por cura e libertação. Vai trazer aí detalhes aqui. Então, por favor, você que sabe que alguém precisa ouvir, fazer a experiência, compartilha, porque nós vamos estar aqui. Também através das redes sociais, do YouTube da Rádio Alvorada Londrina e também pelas redes sociais da RCC Londrina. Vem todos, vai ser tremendo, vai ser aquilo que Deus quer para essa noite. Vamos lá, Carlão, meu amigo, fala conosco. Antes da gente começar, Carlão, vamos rezar? Vamos rezar. Vamos rezar. Certeza. Vamos pedir que o Espírito Santo esteja no nosso meio. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você conduz a oração, Carlão? Pai querido e amado, nós queremos nos colocar nessa noite aqui na sua presença. Verdade, Senhor. Nós queremos pedir agora e clamar, Jesus, tua bondade, tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Nós queremos te louvar por esse dia lindo, maravilhoso, por tudo aquilo que o Senhor realizou na nossa vida nesse dia. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração. E nós queremos neste momento, Senhor Jesus, declarar o teu senhorio sobre nós, sobre Senhor. Essa rádio, sobre todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo. Senhor Jesus, que derrame teu sangue santo sobre toda a cidade de Londrina, sobre todos aqueles que vão nos ver, assistir a nossa vida aqui. Senhor, derrame teu sangue poderoso, que o Senhor vai curando, abençoando, restaurando já, desde este momento, que esse podcast atinja todos os lugares, todas as casas, todas as famílias, e onde houver um necessitado da graça de Deus, que o Senhor possa alcançar nesse dia. Verdade. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, a ti toda a glória e toda a honra, e pedimos, Senhor, derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Vem Espírito de Deus, dos quatro cantos do céu, sopra como sopraste sobre o vale de ossos secos e nos batiza com teu poder. Obrigado, é o que nós pedimos, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vem Espírito Santo. Vem Espírito Vem Espírito Santo. Você que está aí vindo do seu trabalho, aí na sua casa, você que está nos assistindo, diga isso. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e renova o meu ser, purifica a minha vida, faz nova de novo, porque nós necessitamos todos os dias ser homens e mulheres novas no Espírito Santo. Amém? Amém. Carlão, meu amigo, fala para nós. Carlão, você é hoje um difusor aí dessa experiência do Espírito Santo. Há quanto tempo você teve essa experiência através da renovação carismática com o Espírito Santo? Me fala um pouquinho do teu chamado, o teu testemunho. Você sempre foi de igreja, sempre serviu a Deus. Como foi isso? Conta para nós, porque com certeza, Carlão, alguém que está nos acompanhando pode se identificar com a tua história. Amém. A minha história é muito bonita, né? A minha experiência na Renovação Carismática Católica, ela é linda. Eu sempre digo assim, que eu não gosto que fale mal da renovação, porque eu sou filho da Renovação Carismática Católica. Eu sou de um berço católico, de uma família de 10 irmãos, eu sou lá da cidade de Ponta Grossa, né? A poucos quilômetros daqui. Eu sou o filho mais velho do seu Sebastião. Fomos educados na fé católica, como muitas famílias. Cresci, e quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, por essa idade assim, mais ou menos de idade, eu saí de casa. Quantos anos, Fernando? Com 20 anos de idade eu saí de casa. O que aconteceu? 19 anos eu conheci a Maria Paulina, né, minha esposa.
Abraço, comigo, Paulina. Já está há muitos anos comigo. E quando nós nos conhecemos, eu fui trabalhar numa empresa. E logo em seguida, com 23 anos, eu recebi uma proposta muito bonita para ser um gerente, né? Um gerente em São Paulo, de uma empresa muito conhecida. Não vou citar o nome aqui, porque não vem ao caso, né? E eu fui trabalhar em São Paulo com a intenção de ganhar muito dinheiro. Eu sou de uma família muito pobre, nós morávamos numa favela. Eu, graças a Deus, curei os meus traumas, né, de miséria, de pobreza, que meu pai, coitado, né, não conseguiu dar muitas coisas para nós, mas era a nossa realidade. E quando nós fomos para São Paulo, então pensei comigo assim, vou chegar em São Paulo, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar bastante, vou comprar um carrão, uma casa, apartamento, etc. Esse era o meu objetivo quando fui trabalhar em São Paulo. Eu sempre digo que de todo mal, de todo mal, existe um bem maior, né? Fui para fazer uma coisa e Deus acabou fazendo uma outra coisa na minha vida, né? Trabalhando em São Paulo, católico, apostólico romano, mas não era muito de igreja, um monte de traumas na minha vida, né? Por causa daquela situação que eu vivi em casa. Meu pai era um homem assim meio bravo, a gente apanhou bastante do meu pai, então eu era um menino muito traumático, cheio de trauma, cheio de feridas no meu coração. E aí eu queria ganhar dinheiro. Esse foi o propósito do meu coração. Queria mudar de vida. Queria mudar de vida, eu não queria aquela realidade que meu pai tinha conosco. Eu queria dar algo melhor para meus filhos, eu queria trabalhar, arrebentar de trabalhar e ganhar dinheiro. Esse era o meu propósito. Quando nós chegamos em São Paulo, você imagina, eu casei em Apucarana, né, com a Maria Paulina, e quando nós chegamos em São Paulo, você imagina, Apucarana, 100 e poucos mil habitantes, aí eu chego na Barra Funda de São Paulo, trabalhar, então demos de cara com uma outra realidade. E eu fui trabalhando e eu era um cara muito assim, dedicado no meu trabalho, foi dando muito certo, eu tinha confiança dos meus patrões e eu fui subindo de carga, eu fui ganhando dinheiro. Só que aconteceu uma coisa, né? Quando nós chegamos em São Paulo, a Paulina começou a ficar doente, né? Porque a realidade era muito grande. E aí bateu o desespero, né? E onde buscar a solução? Aí eu fui buscar em todas as portas que você possa imaginar, né? Foi em muitos lugares e todas as portas davam errado. E minha mulher cada vez mais agoniada e aquela situação, e aí você começa a entrar em desespero. Chegou um dia de madrugada que eu estava tão desesperado, eu acordei de manhã. E naquela época não tinha essas televisões que nós temos católicas hoje. Rede Vida, Canção Nova, Evangelizar. O que nós tínhamos era, felizmente, né? Felizmente, nossos irmãos separados, nossos irmãos evangélicos. E um dia eu liguei a televisão de manhã assim, vendo um irmão pregar, eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Eu falei, eu vou virar evangélico. Falei pra minha mulher falou, só se for você, eu não vou. Já ia começar tudo errado, né? Porque aí já ia perder até a mulher, né? Mas eu tava com tanta sede de Deus, da palavra de Deus, eu queria alguma coisa que incendiasse meu coração. E aí eu comecei a procurar, e fui procurando, e fui numa igreja, não consegui entrar. Isso foi em que ano, Carlão? 1992. Estão assim, fazendo quase 32 anos já que eu tive minha experiência com o Espírito Santo. 32 anos. Que bacana. Muitos anos atrás. E lá em São Paulo, assim, por exemplo, lá muita coisa aconteceu lá no Vale do Paraíba, então ali muita coisa saiu dali, né? O derramamento do Espírito Santo foi gigantesco naquela região. E naquela época, né? Naquela época, exatamente. 91 morreu Zé Pretinho, Tia Laura, que são ícones na renovação carismática católica, né? Sim. Então você imagina, eu lá dentro de São Paulo comecei em algumas igrejas. Mas, sabe, a minha essência era tão católica que eu não conseguia entrar. E aí eu fiquei mais perdido ainda. Eu falei, agora o que é que eu faço, né? E fiquei procurando. Eu sempre brinco nas minhas pregações que eu gosto das veinhas de tercinho na mão. Foi uma senhorinha, eu não consigo lembrar o nome dela, sabe? Eu digo nas minhas pregações, cuidado com essas veinhas carinhosinhas, cheirosinhas de tercinho na mão de grupo de oração. Elas são uns perigos, né? Eu lembro que foi uma senhora que disse para mim, olha, eu sei que você precisa. Quarta-feira à noite, ali naquela praça, tem um grupo de oração. Na praça? Numa praça, uma igreja chamada Santa Cruz, né? Uhum. E a igreja fica bem no centro daquela praça, uma cidade pequena, é a igreja de Santa Cruz. Eu falei, eu vou lá. E quando eu entrei naquele grupo de oração, naquela época, só para você ter uma ideia, Wesley, aquele grupo de oração era lotado, e é lotado até hoje ainda. Umas 800 pessoas, e que eu entrei, eu tomei um susto. Eu falei, nossa, entrei numa igreja evangélica, né? Porque eu estava acostumado com a nossa fé católica, que não pode fazer barulho, que não pode rezar desse jeito. Foi ensinado isso na catequese. E de repente eu me deparo com uma realidade totalmente diferente. Uma explosão de louvor,
né? Alguém pregando, mas pregando no poder do Espírito. Papa Paulo VI fala isso, né? Não há evangelização sem ação do Espírito Santo. Anotem isso. Paulo VI, não há evangelização sem ação do Espírito Santo, né? E nós estávamos acostumados, talvez, desculpa, mas com uma evangelização mais sem esse poder de Deus, né? E ali quando eu vi aquela explosão, aquela freira pulando, dançando, vibrando, cantando... Era uma freira? Era uma freira. Eu sou filho de uma freira chamada Irmã Conceição, da cidade de Botucatu, que morreu com 90 anos agora na Covid. Minha mãe espiritual é uma freira, né? Inclusive eles fizeram de tudo para mim me consagrar nessa comunidade. Até hoje se eles me encontram, eles querem que eu fique por lá, que eu me consagre, porque eles falam que eu sou filho dessa comunidade, né? Hoje você participa de um grupo de oração aqui em Londrina, né? Isso, exatamente. O grupo de oração é o Renascer, que acontece toda terça-feira na Zona Norte, 8 da noite. Você está convidado para participar conosco. Aí vai vendo, cheguei naquele, tomei um susto, eu fui impactado. Sabe, eu queria sair correndo, porque tudo que ela pregava, eu falei, Deus, quem contou minha vida para essa mulher? Né? E eu queria ir embora, porque eu não estava acostumado com aquilo, sabe? Mas eu fiquei impactado, eu voltei para minha casa, impactado mesmo. E eu falei, vou voltar. E fui voltando, e fui voltando, 3, 4, e comecei a levar a minha mulher. E cada grupo de oração, eu ia sendo curado, ia sendo tocado, ia sendo incendiado pelo poder de Deus. E aí, como você falou, né? Você teve uma infância com alguns traumas. Eu fui me curando. E o Senhor foi te curando nesse grupo de oração de quarta-feira. Cada grupo de oração era uma cura. E era tão interessante que quando ela começava a pregar, todo grupo de oração parece que era para mim. Essa coisa que a gente vê hoje, né? A pessoa fala assim, parece que foi tudo para mim. Mas a verdade era tudo para mim mesmo. E é importante falar isso, Carlão. Você que está nos acompanhando, foca nisso. Talvez você está procurando, batendo em tantas portas, né, Carlão? E não está dando certo. Procura um grupo de oração. Grupo de oração é a solução. Procure um grupo de oração e com certeza Deus vai aquecer o teu coração, vai te dar direcionamento e até te trazer para a igreja, porque é o caminho. O grupo de oração nos traz para a igreja. Exatamente. Eu aprendi a amar a igreja, amar a Eucaristia, ler Bíblia, rezar terço, conhecer as devoções, conhecer a igreja, conhecer através do grupo de oração. Vai, mas continua, te interrompi. Vamos embora. Aí estou participando lá, aquele grupo de oração lotado, 800 pessoas. E quando foi um dia, e aquela mulher não tirava os olhos de mim. O que era interessante é que parece que ela mirava em mim, sabe? Parece que ela pregava para mim. E eu saindo um dia assim, eu escutei a mãozinha dela levantando. Psiu, moço bonito. Eu virei para os lados assim... Você era eu. Ela estava certa. Né? Moço bonito era eu. Educada, elegante. Aí, quando ela veio pro meu lado, eu pensei, meu Deus, a casa caiu. Porque, assim, pense numa mulher com um dom de ciência extraordinário. De dizer o nome da pessoa, a roupa que a pessoa estava e onde Deus estava tocando na pessoa. Era um negócio profundo, místico. É tia Laura, mais ou menos assim, sabe? E aí... Quando ela veio pro meu lado, eu falei, meu Deus, a casa caiu. Porque eu tava eu era arrogante, soberbo, lutador de jiu-jitsu, briguento. Você era lutador de jiu-jitsu? 11 anos eu briguei, eu tenho o dedo quebrado, o braço quebrado de lutar, fui segurança da noite, aí meu negócio era brigar, sabe assim? Eu acho que os traumas da pobreza, da infância, me tornaram um homem muito agressivo, sabe? Entendi. Eu bebi bastante também, meu casamento quase acabou porque eu era muito bravo e enfim, né? Mas Deus foi misericordioso comigo. E daí quando ela chegou perto de mim, ela falou assim para mim, eu queria saber se amanhã você poderia ir no convento, que eu queria rezar com você, que é tua esposa. É claro que eu ia dizer não. Mas você sabe que mulher é bicho inteligente demais, né? Minha mulher falou, tá tudo certo, amanhã às 5 horas estamos lá. E aí eu tive que ir. E quando eu cheguei, eu lembro até hoje, fiquei esperando num sofazinho, numa antessala ali, e eu escutava as freiras rezando no fundo, sabe? E era um clamor em línguas, assim, aquela coisa mais linda. Deus estava naquele lugar, sabe? E de repente ela vem de lá, com aquele jeito suave dela, sabe? Era explosivo quando estava com o microfone na mão, mas quando ia rezar, era bem suave a oração dela. E ela trouxe mais umas 3, 4 freiras juntas, eu falei, meu Deus, o negócio tá feio, né? Mas foi a primeira vez, 4 de agosto
de 1992. Carlão, você é bom de data, hein? 4 de agosto. Você Foi é o bom dia de que data. eu 4 de nasci agosto. de novo para Deus. Ela colocou as mãos e começou a fazer aquela oração carismática, sabe? Aquela oração que nunca na minha vida eu havia experimentado. E ela foi falando com Deus de uma forma tão carinhosa, ela foi orando em línguas, sabe? E ela foi falando coisas tão íntimas do meu coração, que eu percebi, é Deus puro na vida dessa mulher, né? E já fazia muitos anos que eu nem chorar não chorava, eu era um homem muito seco, soberbo, sabe? Gerente de uma empresa, me tornei assim, sabe? Arrogante demais, sabe? Pelo cargo que eu ocupava, mandão, sabe? Autoritário, me tornou um homem duro, sabe? E de repente já fazia acho que muitos anos que eu não chorava. Eu lembro que meu pai, ele batia na gente e falava, homem não chora, engole o choro. Na verdade eu tinha engolido o choro, já fazia muitos anos, não chorava. E de repente ali debaixo das mãos daquela mulher, daquela oração poderosa no Espírito, sabe? Deus foi me batizando. Foi ali que eu recebi um batismo no Espírito, sabe? E eu vi que começou a sair lágrimas nos meus olhos e eu comecei a chorar. E eu nem sabia por que eu estava chorando tanto daquele jeito, sabe? E a pergunta, e na oração, revelava a vida toda? Nossa, ela foi falando coisas. Eu falei, não, é Deus. Só pode ser o poder do Espírito, porque não tem como alguém que nunca tinha me visto na vida falar coisas. E não eram coisas muito íntimas. Mas o melhor tá para vir. Quando terminou aquela oração, ela me abraçou, falou que Deus me amava. Eu não tinha ideia do amor de Deus ali, sabe? Quando eu vi, eu chorando, eu e minha esposa chorando e tal. Mas o melhor foi agora. Quando terminou, ela olhou para mim e falou assim, orou em línguas, parou, escutou o Senhor e falou assim, Deus está colocando o microfone na sua mão e você vai pregar o evangelho no mundo inteiro. Eu falei assim, mas é louca. Eu não sabia rezar terço, nunca tinha lido Bíblia, não sabia se Moisés era depois de Jesus ou Jesus depois de Moisés. Ela tá me dizendo que eu vou pregar o evangelho no mundo inteiro. Eu falei, essa mulher é doida, sabe? 3 meses depois fui fazer minha experiência de oração. Aquele encontro fechado? Aquele encontro fechado. Não era um dia e meio como nós fazemos hoje, era 3 dias. Você entrava na sexta, sábado até 10h30, 11 horas da noite, e domingo terminava 19 horas da noite. Foram os melhores 3 dias da minha vida. E foi naquele sábado à noite, do comecinho de dezembro de 92, que naquele momento da oração do batismo no Espírito, que eu recebi todos os dons e ali minha vida foi uma reviravolta. Uma reviravolta. 360 graus. Eu fiquei tão maluco, tão doido, que eu saí dali, eu queria pregar. Eu nem sabia, sabe? Nunca tinha lido a Bíblia. Em 1 ano, eu li a Bíblia. 1 ano, eu construí um altar na minha casa. Eu ia na missa de manhã, de tarde, de noite, sabe? Todo mundo falou assim, olha, esse rapaz tá doido, né? Queriam chamar um psicólogo para mim, que eu tava desconcertado. Eu ia rezar com meu violão para tudo quanto é lugar. Eu queria rezar em todo tempo, sabe? E você não falou, então você é músico. Sim, eu toco, né? Você toca, canta, exatamente. E daí você pensa que loucura, né? Eu queria rezar e na missa e eu não estava entendendo muitas coisas e eu só queria... Você imagina eu chegando no meu trabalho, um gerente soberbo, arrogante, agora eu comprei uma Bíblia, uma cruz, boa noite, a paz de Jesus. Você imagina a confusão que eu causei nos meus irmãos que trabalhavam comigo. Meu Deus, imagino. Imagina a confusão. No dono da empresa. Não, você todo mundo que estava em volta, né? Na verdade, aconteceu o seguinte, o batismo do Espírito Santo, eu gosto de dizer assim, que Deus tira o coração de pedra, né? Aquilo que está escrito no livro do profeta Ezequiel, tirarei de vós o coração de pedra e dar-vos um coração de carne. Deus arrancou meu coração duro, frio, soberbo, egoísta, né? Briguento. Deus tirou e colocou o coração dele. E aí eu comecei a pensar naquilo que aquela freira falou. E eu fui para minha casa desconcertado e comecei a ler Bíblia. Eu comprei Pelegrino, livro Ave Maria, Bíblia Tebe. E eu lia, sabe, fazia comparação de texto. Eu lembro que eu comprei o livrinho do Padre Jonas, a Bíblia, meu dia a dia, né? Sim. E eu fui fazendo aquele livrinho, fazia meu diário espiritual e eu fui crescendo. Passado mais ou menos uns 7 meses, um dia ela chega um papelzinho. Eu lembro até hoje, 1 João, capítulo 3. E fala assim para mim, quarta-feira você vai pregar no grupo. Sabe, sim, me deu dor de barriga, me deu coisas, sabe, que eu pensei. E não tinha como falar não para ela. Eu estava escalado, fazer minha primeira pregação depois de 6 meses num grupo de oração com 800 pessoas.
Eu lembro que eu já tinha estudado aquele texto, eu rezei muito, mas quando eu peguei o microfone e olhei para aquele povo de mais de 800 pessoas, 5 minutos eu tremi, sabe? Gaguejei. Mas depois de 5 minutos eu sei por que Deus me trouxe nesse mundo. Sabe, era como se... O chamado, né? O chamado. Você teve a certeza do chamado, né? Aquilo foi, sabe, era como... Sabe, eu comecei a pregar como se eu já tivesse pregado outras vezes. Como se eu soubesse tudo. Era como se descesse um lençol do céu, essa palavra fosse falando dentro de mim, sabe? É claro que eu tinha estudado, é claro que eu tinha rezado, é claro que eu tinha lido o texto, é claro que eu tinha preparado tudo. Mas ali eu descobri, eu nasci para pregar o evangelho. Eu nasci para falar de Deus, sabe? Era uma certeza tão grande dentro do meu coração que eu comecei no meu trabalho, evangelizar no meu trabalho, sabe? Eu pregava para as pessoas, agora eu pregava para meus clientes, sabe? Eu perdi aquela vergonha, virei um católico de verdade, comecei a estudar a igreja, conhecer a igreja, amar a Eucaristia, sabe? Me fez de verdade um católico de verdade esse batismo do Espírito Santo. E eu caminhei com essa freira muitos anos. Evangelizei junto com ela há muito tempo, sabe? A gente fui tocar com elas, fui pregar com elas, exprendi de oração, sabe? As minhas primeiras formações foram ali com elas, sabe? Nessa cidade, sabe? Preguei muito em São Paulo, praticamente eu preguei São Paulo inteiro, quase todo o estado de São Paulo, quando eu estava morando em São Paulo, né? E aí, para concluir minha história, estou lá em São Paulo muito bem, programa de rádio, já tinha feito programa na TV Século XXI, já tinha pregado em muitos lugares do Brasil. Um dia eu estou na minha casa rezando de madrugada. Eu gosto muito de rezar cedo. E Deus falou comigo: a hora de você partir, de você ir embora. E aí, para onde eu vou? Né? Já tinha largado meu trabalho por causa de tudo, né? Chegou uma época que eu tive que deixar tudo, porque eu não dava conta mais de evangelizar e tá trabalhando, né? Não foi assim uma coisa que... Às vezes as pessoas falam assim, não, mas o cara tá largando o trabalho dele para... Como é que os pessoal usam uma expressão hoje, né? Parece que não quer trabalhar. Não, era um chamado. E isso quem despertou a chamada em mim foi um padre, né? Padre Gerson Arruda, que um padre exorcista, inclusive, que me acompanhou muito tempo, e ele dizia, olha, Deus não te quer trabalhando mais. E eu deixei tudo, né? E aí, pregando evangelho em São Paulo, programa de rádio, viajando para tudo quanto é canto, pregando, chegou o dia de vir para Londrina. Um dia eu acordei de madrugada e eu tive uma visualização que eu estava sentado na janela de um avião e eu passava em cima de uma cidade grande, que tinha um lago bem grande, cheio de prédio. Aí eu fui na internet, eu vim a Londrina, mas eu não tinha assim contato com a Londrina. Coloquei lá, cidade grande, cheio de prédio, pareceu Londres. Aí eu falei, nossa, acho que eu vou para Londres, né? Comecei a pensar, você imagina que loucura, né? Que loucura. E aí eu vim pregar aqui em Londrina, uma vez, numa casa de recuperação, e do nada, estou sentado lá, depois de uma pregação, chega uma mulher e fala para mim, Deus está te chamando para você vir morar aqui, para cá, e aqui é o seu lugar. Há quanto tempo isso, Carlão? Vai fazer 13 anos já que eu estou em Londrina. 13 anos. Você tá em Londrina. Aí pensa comigo, aí eu entrei em parafuso e falei, mas como é que eu fui embora? Não tinha dinheiro, não sabia, não tinha casa, nada aqui, não sabia de nada. Eu pedi uma confirmação de Deus, que Deus me desse um direcionamento financeiro. E eu voltei nessa casa de recuperação pregar. Quando terminou o retiro, chega um japonês, que é muito meu amigo, não vou falar o nome dele aqui, mas meu amigo demais hoje. Eu gosto demais de ser camarada, sabe? Ele mora aqui em Londrina, um senhor que tem dinheiro. Ele chega e fala pra mim assim, viu, eu tô sabendo que você tá querendo vir embora pra Londrina, é verdade? Eu falei, não, eu tô pensando, né, porque tem um monte de coisa, mas tá pensando o quê? Eu falei, é questão financeira, dinheiro, casa. Ele olhou pra mim e falou assim, se for problema de dinheiro de casa, tá resolvido. Arruma uma casa pra você, aonde você quiser em Londrina, e durante um ano eu pago o aluguel pra você. Voltei pra São Paulo, arrumei minhas coisas, você imagina a tristeza que foi, meu grupo de oração, meus irmãos. Como você vai embora? Vou embora que Deus falou comigo e eu vou embora. E eu vim parar em Londrina. A Maria Ivone era coordenadora, trouxe a carta do meu bispo, trouxe a carta do meu coordenador diocesano. Cheguei aqui sem direção nenhuma, penso uma loucura. E foi aqui em Londrina, Wesley, aqui em Londrina, que Deus cumpriu a maioria de tudo aquilo que Deus havia falado no meu coração. Sabe? Eu cheguei aqui sem direção de nada, fui participar do Pô Jacó, né, que me acolheu na época. Pessoal do Poço de Gosto Jacó, demais do grupo Deus Pô de Jacó. Amo demais aquele povo lá, né? Foi ali que eles me acolheram. E começou a minha vida, deu uma guinada assim de... Né? Nunca pensei fora do país, depois que eu vim para Londrina, aquilo que Deus havia falado de sair para fora do Brasil, de estar em outros lugares, de ir para Argentina, Paraguai. Então, assim,
eu vejo assim que o Espírito Santo é o sopro de Deus. Quando ele quer mudar uma realidade, não tem quem segure. Não tem tempo, não tem distância, não tem... Olha, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Deus vai lá em São Paulo, traz para Londrina, tira do Paraná, leva para São Paulo, vira de ponta cabeça. O Espírito Santo, ele é doido, ele é louco, ele faz a obra mesmo. Você é um incendiado. Eu sou incendiado, eu sou um faminto de Deus, eu tenho sede até hoje. Se passaram 33 anos, eu não consigo deixar de estudar a palavra de Deus. Eu ia falar sobre isso, né? Porque a gente... Eu não sei se a gente se conhece há 13 anos, mas parece que é mais. Parece que é mais, né? Mas você tá aqui há 13, né? Então, assim, e sempre que a gente se encontra, você tá com uma interpretação nova de um texto. Eu lembro uma vez que você partilhou comigo que você lê a palavra de Deus de joelho. Nunca li a Bíblia sentado. Sempre, isso é uma coisa minha e Deus, sabe? Eu falo assim, olha, a gente tem Jesus Eucarístico, que está presente na Eucaristia. Sim. Às vezes o pessoal fala assim, mas eu não consigo ir na igreja. Mas você tem o verbo de Deus encarnado na sua casa, que é a palavra de Deus. A nossa missa são 2 pão. É o pão eucarístico e o pão da palavra. Se você não pode ir na igreja, você tem Jesus na tua casa. Você tem dentro de você, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Você tem ele em espírito na sua casa, mas você tem ele na palavra. E se Jesus está na palavra, ele é o verbo encarnado de Deus. Se é Jesus que está na palavra e ele está em cada entrelinha, desde do livro do começo até o final, desde de Gênesis a Apocalipse, se é Jesus, então eu me dobro diante dele. E quando você se dobra para estudar, parece que fica tudo mais fácil, sabe? E isso, toda vez que eu te vejo, a gente conversa, eu lembro dessa história. Olha, quando eu vou ler a palavra de Deus, eu me ajoelho. Eu me ajoelho. Eu tenho um lugarzinho na minha casa assim que eu dobro o joelho, né? Aí eu pego uma caneta, um caderninho. Eu tenho muitos cadernos. Muitos cadernos. Quando na minha casa o pessoal fica assustado. São muitas anotações. Muitas. Tem coisa que eu já li 2, 3 vezes e eu continuo lendo de novo. Sempre buscando algo novo naquilo ali, né? Porque Deus é novo. O Espírito Santo é novo todo dia, toda hora, né? Então, eu penso que... eu falo assim... Para mim, a pregação, quando eu vou pregar... Eu falo assim, que ela parece que é a última pregação da minha vida, né? Mesmo que eu já li aquele texto, mesmo que eu já preguei, mesmo que eu já conheço. Hoje eu vou pregar em Sertanópolis agora à noite. É um texto que eu já conheço, falar do sangue de Jesus. Eu fui lá, preparei de novo, achei outras coisas, sabe? Então eu penso que o Espírito Santo é novo. E a gente tem o microfone, né, Carlão? A gente não pode errar, né? Não. Como você falou que pode ser a sua última, mas tem alguém ali, e talvez tenha alguém aqui nos acompanhando, que você tá dando a sua última chance para Deus. Que você, talvez esse programa seja a esperança dela, e quando ela vê que ouve e assiste alguém que era arrogante, prepotente, soberbo, orgulhoso, vaidoso, e que diz que o Espírito Santo o transformou, ela começa a se identificar com isso e gera uma esperança. Por isso que quando nós estamos com o microfone, nós temos que pedir muito a Deus direção, sabedoria, para que a gente não possa errar. Tem uma oração que eu costumo fazer, que está no livro Sabedoria, capítulo 9. É uma oração que eu faço há muitos anos, que é a oração de Salomão pedindo sabedoria para Deus. Eu quase até decorei já essa oração, sabe? Salomão, diante daquela situação, ele vai pedir sabedoria. É fantástico. Quem dera se quem está nos ouvindo pudesse aprender a rezar com Sabedoria, capítulo 9, oração de Salomão. Guarda aí, Sabedoria 9. Quer sabedoria? Peça a Deus, está lá, hein? Sabedoria, capítulo 9. Sabedoria, capítulo 9. Você vai pegar simplesmente, em vez de falar Salomão, você vai colocar você. Né? E vai fazer aquela oração como se você colocando o seu nome ali pedindo sabedoria para Deus. Eu costumo dizer assim, Wesley, a pregação hoje é mais curta no grupo. Eu falo assim que você tem que... São 20 minutos que você tem que... Aqueles 20 minutos ali tem uma alma, né? E talvez a pessoa entrou ali e talvez... Então tem que gerar no coração dela através do poder do Espírito. Por isso que Papa Paulo VI falou, não existe evangelização sem ação do Espírito Santo. Nós, da Renovação Carismática Católica, é um movimento de Pentecostes, nós não podemos pregar sem o poder de Pentecostes. Porque a gente tem que pregar para gerar vida, transformar a vida, sabe? Esse é o nosso chamado. Não importa se o grupo de oração tem 10, 20, 15 pessoas, mas alguém entrou ali. Alguém que está necessitado, talvez alguém que está doente, talvez alguém que está dando a última chance para Deus.
Uma pessoa que eu quero dar um testemunho rapidinho aqui. Fica à vontade. Eu fui pregar. Sabe aquela quinta-feira que você fala, final de semana eu vou ficar em casa? Uhum. Há muito tempo atrás. Aí um irmão liga de São Paulo dizendo para mim assim, olha, você pode vir pregar um retiro de dom sábado? Eu falei, sábado agora? Por quê, irmão? Porque o pregador que vinha ficou doente. E eu ia ficar em casa, sabe? Eu falei, eu vou. Era um sábado de frio, assim, lembra que era no mês de julho. E eu fui pregar nessa cidade, em São Paulo. E eu lembro que eu cheguei lá e aquele frio, né? Tava um frio. A gente começou a rezar naquele salão e fomos rezando. E tinha uma pessoa que ele era da igreja, ele casou já um pouco tarde, com 35 anos. Com 36, mas ele nasceu o filho dele. E a esposa dele estava muito feliz. De repente o menino estava com um ano e pouquinho, a criança. E eu lembro que ele contou isso depois no testemunho, que a esposa morreu. De uma gripe, de nada, ela morreu. E ele se revoltou com Deus. Ele falou, puxa vida, Deus, eu fiquei 35 anos esperando a mulher da minha vida. Né? Agora veio o filho, eu estou apaixonado, 2 anos de casado, indo um pouquinho, e só leva minha mulher embora. E ele ficou tão, assim, desesperado, triste com Deus, desapontado com Deus. Ele falou, eu vou me matar. Ele pegou a criança pequena, levou na casa da mãe, e ele falou, vou me matar. E eu pregando naquele salão que dava acesso assim a uma avenida. E para ele se matar, ele tinha que passar de frente ao salão. Esse rapaz pegou um revólver, colocou na cinta, olhou para um morro que tinha lá para o lado de cima, onde passava, na cidade. Eu vou morrer lá. E quando ele passou de frente ao salão, ele escutou esse barulho de Pentecostes. Esse xandararabaracanda aí. Ele escutou esse barulhão do povo rezando. E era um retiro de dons, vai vendo. Ele passou e voltou e sentou lá no fundo. E ficou ali participando. Esqueceu de morrer. Deu de tarde, ele voltou para casa. Mas naquela noite, acho que o demônio ficou trabalhando tanto na cabeça dele, você tem que morrer. Deus tirou a sua esposa. No outro dia ele falou, eu vou morrer. Era domingo. Ele passou no salão de novo. E estava acontecendo um batismo no Espírito Santo. Momento de uma efusão. E ele entrou. E eu nunca tinha visto o cara. A gente começou a impor as mãos e rezar. E nós rezamos para esse camarada. E ele repousou no Espírito. Conclusão. Termina o retiro, domingo, meio-dia. A gente tinha almoçado. E a gente pegou o microfone e eu perguntei, alguém quer dar algum testemunho? Esse cara se levanta com o revólver na mão. Meu Deus. Você imagina a loucura. Quando eu vi o cara levantando com o revólver na mão, eu falei, meu Deus. Você imagina a cena. E esse cara vindo pra cima de mim. Ele chegou bem pertinho onde eu tava, pegou o revólver. Eu lembro até hoje, um Taurus branco. 5 balas dentro do revólver. Ele desarmou ali, desengatilhou, soltou as 5 balas e começou a contar essa história. Eu ia morrer hoje, dia e hora marcada, mas alguém colocou as mãos em mim e rezou. Agora eu não quero morrer mais, eu quero voltar para Deus, eu quero servir a Deus. Você imagine o que virou aquele salão. Era glória a Deus para todo lado, sabe? Eu nunca mais esqueci disso, sabe? Por isso eu queria dizer assim aqui, a importância de quando a gente for pregar, nosso movimento é um movimento de Pentecostes, pregar no poder de Deus mesmo, sabe? Rezar no poder, usar os carismas, sabe? Você falou, no testemunho tem 3 coisas muito importantes. A primeira, você falou, tem que pregar no Espírito. A segunda é que talvez você que está nos ouvindo esteja pensando em tirar a sua vida. Exatamente. Então, se você está pensando em tirar a sua vida, eu quero dizer para você assim, busca agora. Para aí, busca uma igreja, um grupo de oração, alguém, e peça oração. Porque é a terceira. Nós temos que estar disponíveis para quando o irmão chegar, a gente está ali, movidos pelo Espírito para acolher e atender e pedir uma nova vida. Olha a importância. Já pensou se você tivesse dito não para essa missão? Pois é. E era minha folga. Era aquele domingo que você falou ficar em casa, né? Mas diante da missão... Dos 4 domingos, aí 3 saiu pra missão, esse eu vou ficar em casa. Exatamente. Daí eu falei, não tinha ninguém, vai eu. E olha que era quinta, sexta, sábado, então era 2 dias para preparar ali tudo, e era apenas um retiro de dons. Não era um retiro de co-libertação. Não era para, por exemplo, entrar alguém. Era mais para servos. Para quem já estava ali na caminhada, preparando. E ele entrou e ficou. E ali ele recebeu tudo aquilo que ele precisava. E Deus sabia mais do que eu, mais do que todo mundo que estava lá,
que era aquilo que ele precisava. E Deus sabe também que talvez você que está nos vendo agora, talvez tudo que você precisa neste momento é que alguém imponha as mãos e reze por você, né? Para que Deus transforme a sua vida, como transformou a minha, transformou esse rapaz, e como Deus tem transformado a vida de muitas pessoas, muitas, quantas pessoas, velho, quantos testemunhos nesses 30 e poucos anos, né, pregando. A coisa que mais me alegra é quando você chega numa cidade que faz 10 anos que você já passou por ali, aí você entra para pregar, a pessoa fala assim, aquela pregação, aquela oração que o senhor fez para mim mudou minha vida, mudou minha casa. Isso não tem preço. Ontem, não tem preço. Ontem eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa que eu nunca imaginei. Nunca imaginei, Carlão. Ele falou assim, Wesley, eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. Ele se pegava chorando sozinho. E ele falou que um dia, do nada, Carlão, eu recebi essa mensagem do nada. Um dia eu pregando, e ele falou assim, que eu falei assim, não, que quando a gente pensasse na morte, não pensasse no inferno, mas pensasse que nós vamos estar próximo de Deus. E pensa que alegria. E é umas palavras simples, certo, Carlão? Sim. Aquilo ali mudou a cabeça dele. Até hoje, ele não chora mais. Foi curado. Com medo da morte. Só porque a gente tem que pensar nisso. Então, como você falou assim, e eu o conheço, sei lá, há 10 anos também, e eu nunca imaginei, não lembro que dia foi isso que eu falei. A gente nem lembra que o Espírito Santo vai falando, né? E isso também para não para trabalhar em nós o orgulho, o ego, porque se a gente lembrasse de tudo, os detalhes... Deus não deixa, né? Deus não deixa. Então eu quero muito aqui falar com você que está nos acompanhando, nos ouvindo, que Deus, Ele é a solução para a nossa vida, né, Carlão? Exatamente. Não existe... eu fui em muitas portas, né? Não vou dizer o nome das portas aqui porque não vem ao caso, mas eu procurei muitas portas. E a única porta que eu encontrei foi uma porta chamada Eu Sou o Bom Caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Eu costumo dizer o seguinte, Wesley, uma coisa é você estar na igreja, isso é uma coisa, e a gente tem que estar. Outra coisa é uma experiência com Jesus. E a gente tem ser igreja. É ser igreja, estar na igreja. A gente tem duas experiências na vida. Uma na igreja, salva, pode, claro, Deus é bom. Mas a outra experiência é a experiência com o dono da igreja, com o Senhor. Essa experiência é transformadora. Essa experiência transforma. E aqui, a gente tem que entender que Jesus falou que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado. Sim. É o Espírito de Deus. Aqui é a ação trina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho vem salvar a gente, vem mostrar toda a verdade, e o Espírito Santo vem com aquele fogo, né? Que incendeia, que gera vida, que faz a gente... É como se abrisse os olhos da gente e tudo se transforma e aí você não quer mais a vida velha. E aí, Carlão, você falou outra coisa muito importante. Você fala aí que o Espírito Santo é que nos convence do arrependimento. E nós vivemos uma época, uma geração que nós somos convidados a não se arrepender daquilo que fizemos de errado, que foi sem querer, sem informação, e a gente vive um tempo onde as pessoas não se arrependem. Logo, não se arrependendo, não muda de vida. Não tem conversão. Não tem conversão. E se não tem conversão, não tem santidade. E aí é uma... Hebreus fala que sem santidade ninguém poderá ver a Deus, né? Se a gente fosse pegar as citações bíblicas aqui e falar do Espírito Santo, eu gosto muito de uma Sabedoria 1:5, que fala que o Espírito de Deus no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus é educador da alma. Um dia eu estudando esse texto falei, nossa, até educar a gente. Repete a passagem. Sabedoria, se não me engano, capítulo 1, versículo 5, diz que o Espírito Santo, ele é o educador da alma. Eu fiquei pensando e falei, nossa, até para educar a gente, para a gente ser educado, a gente precisa da ação do Espírito Santo. Você imagina em relação a pecado, né? Imagina... Jesus falou assim, muitas coisas tenho a dizer a vocês, mas vocês não vão suportar tudo que eu tenho para dizer agora, né? E é engraçado, uma outra coisa interessante, que existia duas multidões. A multidão corria atrás de pão e de peixe, e os seguidores de Jesus, né? Os seguidores, os discípulos falavam ao ouvido deles. A multidão, Jesus falava de longe, em parábolas, né? Então eu sempre digo assim, que o discípulo é aquele que é educado pelo Espírito. O discípulo é aquele que vive no Espírito, anda no Espírito, ora no Espírito, né? E tenta
viver aquilo que ele prega. Eu pago um preço muito alto, né, para tentar viver aquilo que eu digo. Não é fácil. Não é fácil. Mas não é fácil. A gente, com a graça de Deus, é com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue. Né? A gente consegue sim. Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Carlão, nós estamos entrando aí nos minutinhos finais do nosso programa. Acabou, mas né? assim, com certeza, Carlão, quem está nos acompanhando e a gente faz essa experiência aqui, esse convite. Você está aí dentro do carro, ouvindo, indo para sua casa, ou indo para o seu trabalho, sei lá, indo para a igreja. E quando a palavra ela é anunciada, quando é se falada dela com vida, o coração se aquece. Se o meu aqui aqueceu, o Espírito me lembrou de inúmeras promessas que já se cumpriram e outras que estão se cumprindo. Então eu queria que nesse momento final aqui, você que foi resgatado aí pelo movimento aí, que você pudesse orar e pedir esse Espírito para essas pessoas que estão nos ouvindo, para que essa palavra não fique somente nas ondas sonoras. Amém. Mas não fique também na internet, mas que ela possa entrar no coração. Quantas pessoas que estão precisando de cura, de libertação, de uma nova efusão, e que através dessa oração, dessa sua experiência, você falou que há 32 anos? 32 anos você entrou numa igreja, num grupo de oração. Nunca mais saí. E nunca mais saiu. Nunca mais voltei para trás. Dificuldade, lutas, labutas, tribulações. Sim. E eu quero dizer para você que está pensando aí em sair do seu grupo de oração, você que está pensando em abandonar a igreja. O segredo, Elis, não olhar para a situação. As pessoas sabem que ficam olhando para as coisas, né? Para a situação. Olha para Jesus, esquece. Olha só para o Senhor, vamos embora. Olha aí, gente bonita. Aqui está o segredo. Talvez ali no meio da tempestade. Olha para a tempestade. Olha para a tempestade. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Que ele está ali, né? Ele está ali. Pede a força do Espírito Santo, vamos embora, né? Vamos orar, Carlão? Vamos orar. Pede para nós, ora por nós nessa Amém. noite. Pai Celestial, nós queremos clamar agora sobre todos aqueles que estão necessitados, sobre os doentes, sobre aqueles que estão entristecidos, sobre aqueles que estão, Senhor, com enfermidade no corpo, enfermidade na alma. Pai Celestial, nós pedimos agora em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que nada negas, que o Senhor derrame agora uma efusão, um derramamento do Teu Espírito Santo sobre todas as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, que a nossa voz agora chegue em cada canto dessa cidade, talvez até em lugares que a gente nem possa imaginar. Espírito Criador, Espírito Curador, derrame agora o seu bálsamo curativo, libertador, transformador. Cure os enfermos, cure os doentes, cure nossa alma, cure-nos do pecado, cure-nos dos vícios, das drogas, de todo tipo de pecado que nos condena, que tira o céu de nós. Pai, nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que cada pessoa seja alcançada agora pelo poder do Teu Espírito. E nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos e te damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém. 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 Carlão, que pena que o nosso programa passou tão rápido. Volta mais vezes? Volto sim, irmão. Volta mais vezes. Vamos trabalhar aí talvez algum tema específico aí para dar um conteúdo ali, vamos talvez lá. A palavra de Deus. Pode ser. Ou o Espírito Santo mesmo. Vamos. Ou talvez até fazemos aí um momento aí de pedir a Deus realmente a cura física. Vamos fazer. Vamos pedir para isso. E se você gostou desse programa, se você acha que é importante, se a palavra mexeu com você, o testemunho, a experiência do Espírito que o Carlão teve, porque assim, falar de Deus é uma coisa, falar com Deus é outra. E o Carlão veio aqui, e nós aqui do Pode Sediar, da Rádio Alvorada, a Rádio da Família, nós queremos aqui trazer uma experiência. Jesus é uma experiência. Nós vivemos uma experiência, quero corrigir, com Jesus nós vivemos uma experiência. Não podemos só falar dele, mas nós falamos o que vivemos com ele. Amém. Obrigado, Carlão, que Deus te abençoe todo mundo aí. Abrace todo o grupo de oração. Amém. A todo o Decanato Norte, ao qual você faz parte, Oriela e toda a turma lá. Abraço a você que nos acompanha fielmente toda quarta-feira aqui no Pode Sediar, o podcast mais carismático do Brasil. E nós estamos e vamos querer permanecer reunidos em nome do Pai,
do Filho, do Espírito Santo. Amém. Abraço, povo de Deus. Compartilha e até a próxima. Deus abençoe. Abraço a todos. Fique na paz.